Existe uma insegurança que acompanha quase todo mundo que está aprendendo a pintar ou querendo aprimorar suas técnicas. É nunca saber se está realmente correta a pintura que está fazendo. Principalmente para quem se domina, autodidata, ou mesmo quem acompanha tutoriais na internet, mas quer alcançar uma independência de criar os seus próprios projetos, essa dúvida quase sempre é presente ali no seu momento de praticar a pintura. E mesmo que você esteja aprendendo com auxílio de algum professor, é muito provável que quando você estiver na sua casa, né, na falta desse professor, pode ser que você também passe por isso. E logicamente existem recursos que podem diminuir consideravelmente a insegurança de quem vai pintar. A primeira coisa é ter uma base ampla de conhecimentos que vai te servir de apoio na hora que você estiver pintando. Eu sempre falo muito da importância da didática na pintura e, sem dúvida, ela é a estrutura 100% fundamental do seu aprendizado. Mas algumas orientações, ainda que você não tenha toda essa base didática, algumas orientações podem te ajudar na hora de você pintar. Um dos pilares mais importantes que eu ensino no meu método é sobre a observação. E nem todo mundo que pinta está presente para ela. Sabe aquela coisa do ver, mas não enxergar? E eu percebo isso até mesmo nas alunas que pintam com a peça mostruária do lado. Né? Muitas vezes o que eu estou enxergando, o que eu estou ensinando e mostrando para elas ali na hora da aula, por alguma razão não é perceptível para elas de imediato. Quando, por exemplo, para mim é muito óbvio qual elemento da pintura está por trás ou está pela frente, muitas delas não conseguem visualizar esses planos e outras tantas informações a respeito da observação. E pode ser que você se confunda também, então eu vou te dar uma orientação básica a respeito de um dos elementos da observação, que aí pelo menos nisso você não vai mais errar ou não vai mais ter tanta dúvida. Então toda vez que você for pintar, mesmo que você esteja pintando desenhos mais infantis, que não sejam desenhos realistas, uma forma muito eficiente de evitar erros na sua pintura é observando objetos reais. Por exemplo, se você vai pintar um tricô, vamos dizer que o seu ursinho tenha um tricô, né? Um cachecol, uma blusinha, um casaquinho. Quando você for pintar esse tricô, em vez de imaginar aí da sua cabeça como que seria toda essa construção, faça uma pesquisa. Pode ser na internet, pesquisando fotos, pode ser pegando uma blusa de verdade aí na sua casa, e aí faça uso do recurso da observação antes de pintar. Né? Analise o formato real dos pontos, o tamanho, a simetria, o encaixe deles, a proporção, como que eles se comportam se forem expostos à luz, à sombra. Analisando um objeto real, dificilmente você vai errar ao replicá-lo na sua pintura. Mas eu sempre aconselho não olhar a pintura de outras pessoas, porque se essa pessoa errou, você vai copiar e persistir no erro achando que está certo. Então, busque referências sempre daquilo que é real. O real nunca vai enganar os seus olhos. E aí, tendo todo esse estudo das características de algo que é real, aí talvez a sua dificuldade possa ser de como transpor toda essa característica que você observou para a sua peça. Qual pincel usar, como construir aquela representação técnica na sua peça. E aí é onde eu digo que você precisa daquela base ampla de conhecimento que vai te direcionar qual a melhor técnica a ser usada naquele momento. Mas pelo menos a parte conceitual da construção da técnica, né? Tudo aquilo que eu citei, o formato dos pontos, o tamanho, a simetria, o encaixe, tudo isso já vai estar correto quando você for pintar. E isso vale para tudo, tá? Se você vai pintar uma maçã, faça o mesmo. Busque uma foto ou até mesmo uma maçã aí na sua casa. Repare no formato dela, na incidência de luz, repare até nos tipos de maçã que são existentes. A técnica que você vai usar para pintar uma maçã vermelha, rajada, como a Fuji, por exemplo,
é completamente diferente de como você pintaria maçã verde. E como que você vai saber isso? Observando a textura real de cada uma delas. Você vai ver que uma é rajada e a outra não. Então, se você pintar as duas da mesma maneira, mesmo sendo uma representação artística, uma delas vai estar errada. Percebe? É por isso que a observação é um dos fundamentos de maior importância na pintura. Então, se você não sabia dessa orientação, não fazia uso desse recurso da observação ou não fazia dessa maneira, agora você pode usá-lo sempre que você tiver dúvida na hora de pintar alguma coisa, né? Lembre-se sempre de buscar referências daquilo que é real. E aí dificilmente você vai errar, pelo menos no conceito aplicado. Isso é o que vai trazer uma maior segurança para você na hora de pôr em prática a sua pintura. É uma das maneiras de destravar a pintura e enriquecer o seu aprendizado. Sempre eu falo que pinturas contam histórias. Então a sua história vai ser contada sempre da forma correta e visualmente ela se torna muito mais atrativa do que a pintura de outras pessoas que não conhecem esse aprendizado todo e por isso não aplicam nos seus trabalhos. Você valoriza o seu trabalho sempre que você valoriza antes o seu aprendizado.